Amigos queridos, que a paz do Senhor se faça em nossos corações. É com muita alegria que iniciamos este domingo, pedindo a Jesus que nos ampare, que possamos estarmos em pensamentos ligados a estes espíritos amorosos que nos sustentam. Hoje convido a todos a nos acompanhar nesse evangelho. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se sentaram em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Eles respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, de redor diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3, 20 e 21, Mateus 12, 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que o de outro estabelecia. Donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espírito pouco adiantados, não lhe compreendiam a missão. Tinha por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam. Tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que ele tenha seguido os ensinos nem dado o testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe for desconhecer-lhes o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele em nenhuma ocasião desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que lhe deparou com a chegada da sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação,
mas livra-nos do mal, que assim seja. Jesus, com esta prece, rogamos o amparo amigo para todos nós que ora estamos juntos neste Evangelho. Sustentai os nossos pensamentos, Senhor. Ampliai a nossa compreensão para as nossas lutas e que tenhamos sempre coragem, força, que a nossa fé seja uma fé lúcida, racional e que o amor esteja sempre presente em nossos corações. Que a sua paz esteja conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, é uma pergunta interessante essa que nós estamos lendo. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Os evangelistas aqui nos mostram que eles estavam reunidos em casa, né, onde tinha muita gente para ouvir as suas palavras. E ali vieram também seus parentes para que eles pudessem apoderar daquele momento. E falava para ele que perdera o espírito. E ele então, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando o lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamaram. E ele respondeu: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Isso aqui é muito importante, que a gente traga também para nós e não com o olhar da crítica. Eu pergunto a vocês: quem é minha mãe? Quem é a sua mãe? Que espírito é este? Você identifica qual é o espírito? E quem são os seus irmãos? Ampliando o olhar de Jesus nessa fala aqui, e hoje com conhecimento da doutrina espírita, nós já sabemos que ele está referindo ao espírito e não a Maria, mãe, a mulher, mas ao espírito. Então ele afirma: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí nós vamos ver a profundidade deste ensinamento e a expansão que Jesus nos oferece. Muitas vezes nós percebemos que aquelas pessoas que não acreditam nas palavras de Jesus, que são incrédulos, eles acabam tirando disso uma defesa para suas ideias. Mas nós temos que pensar que o Evangelho de Jesus, todo ele, se apoiou na pedra angular da lei do amor e da caridade. E não é possível que ele ia fazer o contrário, que ele ia mostrar, falar uma coisa e fazer outra. Então nós vamos ver que há muita contradição em tudo aquilo que às vezes as pessoas falam, porque não conhecem, não sabem reproduzir a essência das palavras de Jesus. Se eu não compreendo, eu não posso afirmar, porque as minhas compreensões muitas vezes são falhas, e Jesus tem uma visão muito diferente. E nós sabemos que Jesus, em toda a situação, ele foi um espírito amoroso, especialmente com a sua mãe, mas aqui nos fala o Evangelho, causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. E nós sabemos que isso não é verdade, porque Jesus não ia fazer isso com todos os seus irmãos em humanidade, e trazer uma proposta tão contrária a esta. Mas nós sabemos que os seus irmãos não o estimavam. Por quê? Porque eram espíritos que não tinham a evolução espiritual e nem compreendiam a sua missão. E outra coisa que nós precisamos entender, que esses irmãos de Jesus não eram irmãos consanguíneos, eles eram irmãos de coração. E eles não compreendiam Jesus. Imaginamos hoje que muitas vezes deve ter criado muitas dificuldades pela a distância, né, da evolução desses nossos irmãos. E o Evangelho nos diz que nenhum seguiu, nenhum seguiu como discípulo, porque eles não conseguiam compreender.
Eles eram filhos de José. José que já era viúvo e tinha esses filhos. Então nós vamos ver que Jesus compartilhava e partilhava até um certo ponto com tudo aqueles que traziam, mas eles tinham uma certa prevenções que com seus inimigos, porque Jesus foi muitas vezes, né, submetido às tentações de espíritos infelizes. Nós vimos isso no deserto, em todas essas suas atividades. Por isso que nos deixou de uma forma muito precisa e grandiosa a lição orai e vigiai. Então, o que nós vamos ver é que o Evangelho nos diz o que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando aparecia a família. João diz positivamente que eles não davam crédito, não lhes dava crédito. Então, o apóstolo João, ele já percebe isso de uma forma diferente. E aí nós vamos ver que por que Deus que enviou Jesus de uma forma diferente, avisando ao anjo Gabriel da fecundação de Maria, da gestação. Então, nós sabemos que ele era um filho unigênito e não tinha aos irmãos dele, filhos de José, não tinha. Era como nós, cheio de dificuldades, né? Mas quanto à mãe, ninguém pode contestar, né? Que Jesus a amou profundamente e ela não conseguiu fazer aquilo que, por exemplo, João Batista fez, mas ela não tinha um compromisso com isso. O coração de Maria era um vaso limpo de amor. Então ela amou, ela cuidou dos outros irmãos de Jesus e ela amou, mas ela não teve que submeter a outras situações. Bastou que ela submeteu no final na crucificação, quando ela viu aquele filho sendo sacrificado, crucificado. Aquilo, meus queridos irmãos, é uma dor profunda, porque qualquer coisa que acontece com o filho nosso, que nós que estamos tão distantes de Maria, nós sofremos, nós nos preocupamos, nós oramos, né? Agora imaginemos Maria em ver o filho na cruz, mas esse foi o testemunho, o legado que ela trouxe. Então Jesus, de forma alguma, a desrespeitou. Ele tinha por ela uma grande admiração. Então, quando o Evangelho diz semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse honrai o vosso pai e a vossa mãe, necessário, pois, se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. É porque Jesus estava referindo que todos os seus irmãos, aqueles que fazem parte da humanidade, são seus irmãos. E nós podemos ver também que nenhum dos seus familiares, daqueles que estavam dentro do lar, puderam testemunhar o seu amor ou sequer quiseram aprender com ele. Muito pelo contrário, nós sabemos na literatura que eles não foram muito indiferentes e chegavam até a trazer maiores dificuldades para Jesus. E Emmanuel nos mostra no Consolador uma resposta muito interessante, devido à pergunta: a resposta de Jesus a seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? A resposta: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, Jesus não fez como muitas vezes nós fazemos, né, por uma forma tão egoísta de olhar os nossos e cuidar dos nossos. Jesus não, Jesus cuida de todos. Nos ensinou que devíamos amar uns aos outros, como ele nos amou.
Então, é uma lição que nós precisamos compreender a importância dela, mesmo no campo do que seja honrar. Honrar pai e mãe. É essa questão que Jesus vem nos mostrar dentro dessa pergunta, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele que foi tão respeitado em todo sentido, ele que respeitou José, José que o ensinou, ele quis ficar com o pai. E nós não temos notícias se os outros também fizeram isso, os outros irmãos. Mas a pergunta de Jesus é para nós vermos quem são os espíritos que fazem parte da nossa parentela corporal. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então, nós temos que lembrar que a reencarnação nos une novamente, né? Para que a gente possa desenvolver os nossos sentimentos em relação a estes espíritos, que na verdade nós não sabemos quem são eles. E agradecemos muito a Jesus por esclarecer essas questões para nós de uma forma que, quanto mais vamos evoluindo, nós vamos entendendo a base do seu evangelho, que é o amor e a caridade. E assim, agradecidos a Jesus por tudo que ele tem nos dado, pelas lições grandiosas, rogando a Deus, nosso Pai, que permita que a gente aprenda, que a gente melhore, que a gente possa caminhar em direção à perfeição relativa, sabemos. Mas pedimos a Deus que nesta manhã possamos receber forças pelo passe, transfusão de energias, de fluidos que vão nos sustentar, modificando tantas vezes nossas compreensões, nosso pensamento, iluminando a nossa casa mental. Que o passe seja restaurador, Senhor. Nós rogamos também a Jesus a caridade da fluidificação da água, para que nós possamos receber o medicamento que tanto necessitamos. A água fluidificada, esse eflúvio de amor que nos é dado pela espiritualidade. Amado Senhor, amparai os nossos entes queridos que estão dentro do nosso lar, nossa família, e aqueles outros que fazem parte da nossa família espiritual. Que Deus esteja com todos nós. E nesta manhã gloriosa, cheia de luz, Senhor, nós tenhamos um dia em família, que nós possamos vibrar por todos, sentindo a alegria de estarmos nesta caminhada, reconciliando com estes espíritos. Amigos, queridos irmãos, é com muita alegria que desejamos um bom dia e as vibrações afetivas, amorosas dos trabalhadores do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, queridos irmãos, que a doce paz de Jesus esteja em seus corações, que assim seja.